Meu nome é Hugo Santana, para quem ainda não me conhece. O meu objetivo aqui é fazer vocês serem advogados cada vez melhores em juizados especiais, tá? E nessas lives eu procuro sempre tirar dúvidas. E essa semana, hoje, na verdade, eu fiz uma enquete no meu grupo do Telegram para perguntar como é que vocês estão trabalhando agora nesse contexto de isolamento e, enfim, de pandemia. Muita gente, né, na verdade todo mundo, está trabalhando em home office, mas muita gente relatou que está tendo dificuldade, né, de conseguir render trabalhando em home office. E eu não sou nenhum coach de produtividade, né? Mas eu tenho uma experiência de 10 anos trabalhando em casa. E eu não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Tá? Como sobretudo do ponto de vista do trabalho intelectual, jurídico, que isso realmente é uma coisa que é um pouco diferente do que se vê por aí. Né? Trabalhar em casa pode parecer um sonho para a maior parte das pessoas. Né? Trabalhar em casa é maravilhoso quando você só pensa nele antes de executar, quando você deseja. É maravilhoso porque você está tentando, você sabe o quê? Que você vai economizar tempo, porque você não vai precisar se deslocar para o seu local de trabalho. Você vai economizar dinheiro, sobretudo de transporte, né, de gasolina, porque a gente sabe que isso é uma despesa pesada para grande parte das pessoas. Você pode dispensar o seu carro, né? Para quem está na faculdade, para quem está começando, dirigir é maravilhoso. Mas se você tem a minha idade ou perto dela, você sabe que dirigir é apenas um estresse agora, nas grandes cidades, sobretudo. Então tudo isso é maravilhoso. Jaia, o tema da live é trabalhando em home office, o trabalho jurídico em home office. Mas pode mandar suas perguntas que eu sempre respondo, mesmo que não seja do tema, tá? Enfim, então é maravilhoso, né? A gente sempre pensa nisso. Então vamos lá. A minha primeira experiência de trabalho foi em banco, e bancário trabalhar em home office é um pouco mais difícil, tá? Mas logo depois eu fui para o Tribunal de Justiça, e aí sim no Tribunal de Justiça eu fiquei 2 anos e meio trabalhando presencialmente lá, até que eu fui convidado a participar do mutirão de votos da turma Ecosal. E lá sim, eu comecei trabalhando também presencialmente, eu sempre estava lá sem grande dificuldade, né? Enfim, eu morava muito longe, isso para mim era muito complicado, enfim, era um fator que complicava a minha vida. Eu morava muito longe do local de trabalho, mas em determinado momento me foi oferecida a oportunidade de trabalhar em casa, trabalho remoto, enfim. Então eu ia lá, os processos eram físicos ainda, tá? Então eu enchia a mala do carro A nossa convidada de mais tarde acabou de entrar. Oi, Ana. Eu enchia a mala do carro de processo, levava para casa, passava um tempo, fazia tudo, devolvia depois de alguns dias, pegava mais e esse ciclo se renovava, tá? Então, assim, quando me ofereceram o trabalho em home office, para mim pareceu maravilhoso, né? E só depois, quando eu cheguei em casa, que eu sentei na frente do computador, que eu vi como aquilo era desafiador. É muito desafiador. Para quem nunca fez isso, trabalhar em casa não é fácil. Não é fácil porque a gente tem muitas distrações em casa. A sua casa normalmente não foi planejada para você trabalhar lá. Então, em sua casa você tem diversas distrações. Por exemplo, televisão. Por exemplo, internet desbloqueada, né? Rede social, enfim. Vocês estão aqui usando a rede social de um modo produtivo. Está todo mundo aqui
né, aprendendo, desenvolvendo competências, habilidades. Mas a gente sabe que rede social também serve muito para distração. Filhos, né, Ana? A gente sabe disso, né? Filhos, exatamente filhos. Filhos são um desafio extra. Realmente, eu acho que o maior dos desafios. E eu vou dizer como é que eu estou driblando isso também, viu, Ana? Eu tô conseguindo, eu estou conseguindo. Com muita dificuldade, muito esforço, mas estou conseguindo. Então, são muitas distrações, né? E, inclusive, as tarefas de casa. Porque, acredite, talvez vocês já tenham sentido isso na pele, você você vive procrastinando as tarefas de casa, né? Você às vezes tem louça para lavar, não lava naquela hora, às vezes você tem alguma coisa para limpar, você não limpa naquela hora. Mas quando você tem que trabalhar em casa, um trabalho intelectual, jurídico, lavar a louça começa a ficar interessante, né? Varrer a casa começa a ficar urgente. Você sabe que você poderia fazer aquilo depois, você sempre deixou para depois. Mas agora a mente da gente parece que ela sempre procura viajar para um outro lugar. Você está aqui sentado para trabalhar, você está pensando em lavar sua roupa, lavar a louça, enfim. Você está lavando a louça, você está pensando no trabalho que você tem que fazer. Nossa mente sempre é assim, você não é o único, né? Você não é o único ou a única. Pode ter certeza disso. Então, como é que... outro desafio que se tem é que você está em casa, talvez nesse contexto de pandemia, etc., menos. Mas, normalmente, quando você está em casa, quem estiver em casa acha que você está de folga. Né? Eu posso pedir para ele fazer alguma coisa, posso pedir um favor a ele, mesmo que não esteja em casa, seus amigos podem, eu liguei para o fulano, ele estava em casa, então ele deve estar descansando, deve estar de bobeira. Nós mães advogadas temos que fazer tudo ao mesmo tempo. Pai também tem que fazer tudo ao mesmo tempo, viu? Eu tenho tentado, mas com certeza minha esposa tem feito muito mais coisa do que eu, inclusive com nossa filha. Eu já falei isso numa live anterior, né? Enfim, mas isso realmente é muito difícil. Reconheço e acho que realmente vocês merecem um prêmio por conta disso. Então, enfim, outra coisa, né? Você tem que perceber isso, que se você está em casa, as pessoas vão achar que você está descansando, que você está de folga, que você tem tempo livre, etc. Mas isso não é por mal, é porque realmente a pessoa está vendo você ali e acha que você está disponível. Né? Não é normal, não é comum. Né? Se você tem filho, então, né? A Ana Paula está aí, ela vive isso na pele. Deixa eu digitar aqui o tema da live, porque o tema da live é trabalho em home office. Deixa eu ver se eu consigo fixar isso aqui. Pronto. Tá, gente? Então, é isso. Vamos falar, então. Sim, e uma coisa que muito... E assim, não adianta se você é mais novo e está trabalhando em casa, ainda mora com seus pais, etc. Não pensa que, se eu morasse sozinho, se eu morasse em outra casa, ia ser muito mais fácil, porque isso não ia ter ninguém interferindo no meu trabalho. Não é. Eu posso testemunhar isso para vocês, porque eu comecei meu trabalho em home office, eu ainda morava com meus pais, isso tem mais de 10 anos. Então, saí de casa, porque ninguém mora com os pais a vida inteira, né? E posso dizer para vocês, sua produtividade não vai aumentar do dia para noite só porque você está morando sozinho. Às vezes, provavelmente vai cair mais, porque agora você vai ter uma casa para administrar, muito mais coisa para fazer, certo? E, sobretudo, uma falta de foco por outros motivos, porque agora você vai ter, né, uma casa só para você. Então você pode pensar, poxa, agora eu posso fazer tudo que eu quiser na minha casa, posso dar uma festa, posso ter gente
posso ver televisão, um filme de madrugada, enfim, e isso pode causar uma distração também. Isso aconteceu comigo bastante, tá? Mas entenda que depois que você está acostumado, o trabalho em casa tende a ser muito mais eficiente. Então, supere essa barreira, essa dificuldade. Uma vez que você superar isso, você vai ver que, de fato, trabalhar em casa é muito mais eficiente. Olha só, a gente tem os números do judiciário hoje, né, que está todo mundo trabalhando em home office, e você vê que o judiciário está mais eficiente agora do que antes. Todo mundo trabalhando em casa, justamente porque você tem um nível de relaxamento maior. Só que prefiro o trabalho fora de casa. Sim, Aline, sim, eu sei. Eu acho que separar o local e o momento de trabalhar e o local e o momento de estar em casa, de lazer, eu acho que é mais produtivo para todo mundo também. Mas trabalhar em casa, se você acostuma, termina sendo mais proveitoso. Por quê? Você não vai gastar tempo com trânsito. Você não vai gastar energia dirigindo. Gente, nas grandes cidades, dirigir é um ralo de energia. É um ralo de energia. Eu senti isso. Senti isso quando eu parei de dirigir para ir trabalhar. Enfim, eu hoje vou, não nesse momento, né? Mas antes eu estava indo 1, 2 vezes trabalhar fora, né? Uma ou 2 vezes por semana. Mas enfim, entenda que trabalhar em casa, se você aprende, você vai ser mais produtivo, é muito provável que sim. Tá? Então, quais foram as minhas estratégias? O que foi que eu fiz para poder conseguir trabalhar em casa de um modo mais produtivo, mesmo tendo gente em casa, mesmo, enfim, tendo filha em casa, pequena? Boa noite, Arnaldo. O que é que eu tenho feito? Né? Eu procurei em muitos lugares, muita coisa, eu fui compilando essas coisas. Muitas delas serão úteis para você, outras podem não ser, tá? Mas o que eu fiz para mim, primeira coisa é fazer combinados em casa. É você dizer, olha, eu estou em casa, né? Você vai, a depender da sua idade, você está morando com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, tá? Então você vai ter que ter essa conversa franca, aberta e muito clara. Olha, eu estou em casa, mas no horário X ao X eu estou trabalhando. Tá? Às vezes funciona você combinar com eles, inclusive, um sinal. Quando eu estiver com a porta fechada e eu botar um post-it vermelho, significa que não me interrompa, a não ser em caso de vida ou morte, porque eu estou trabalhando numa coisa que exige concentração. Porque a grande dificuldade da gente trabalhar em home office é a falta de foco, de concentração. Você pensa que você pode resolver uma coisa rapidinho ali e depois voltar, mas daqui que você foque de novo naquele trabalho seu, sobretudo o trabalho jurídico, que é intelectual, é muito de pensar mesmo. Então, se uma coisa te distrai, para você voltar para o seu fluxo de pensamento, você vai precisar de muitos minutos para poder voltar naquele estágio em que você estava. Então, uma interrupção de 5 minutos vai representar para você meia hora perdida. Pode ter certeza. É mais ou menos isso aí. Tá? Então, a primeira coisa é essa. É você combinar que você está em casa, mas que você não está disponível, pelo menos naquele horário. E daí já vem uma outra estratégia, que é manter o seu horário de trabalho. Se você mantém o seu horário de trabalho, ou não, mas pelo menos você precisa ter um horário fixo, certo, pré-determinado para você trabalhar. Porque todo mundo está sabendo, inclusive você. Inclusive você se condiciona mais fácil. Nesse horário aqui eu estou trabalhando, eu não posso fazer mais nada. Né? Não importa que tenha uma notícia, vai ter o pronunciamento do ministro agora, e eu quero saber o que é que está acontecendo e tal, eu vou parar aqui o trabalho rapidinho só para voltar. Não, vai estar gravado isso aí, as partes mais importantes de qualquer coisa, qualquer notícia, vai estar gravada, você vai poder ver de novo depois.
tá? Então, assim, não interrompa seu trabalho durante esse horário. Estabeleça um horário, primordialmente o mesmo horário que você já utilizava para trabalhar antes, e você mantém esse horário. E esse horário você passa para sua família, seus amigos, enfim, porque assim você consegue manter seu ritmo de trabalho o mais próximo do que já era, tá? Outra coisa que me ajuda muito é planejar o meu trabalho antes, no dia anterior. Então eu já vou dormir sabendo o que eu tenho para fazer no dia seguinte. Então eu acordo já sabendo que eu tenho que fazer aquela e aquela tarefa, tais e quais processos, certo? Porque assim eu já sei talvez do que se trata, eu já sei qual é a matéria que eu vou precisar mexer naquele dia, se é consumidor, se é trânsito, né? Qual é a grande questão que eu vou ter que mexer. Então, seu cérebro ele trabalha inclusive quando você está dormindo. Se você já sabe que no dia seguinte você tem uma questão de dano moral, capaz de você sonhar com isso. E não pensa que isso vai, a não ser que seja um grande problema, mas se é um processo normal, comum, não pensa que isso vai drenar a sua energia, porque não vai. Seu cérebro vai processar qualquer coisa. Ele não vai deixar de processar dormindo. Já que ele vai continuar processando dormindo, que seja alguma coisa do seu trabalho. Isso não tem problema nenhum. Tá? Esse é o primeiro, esse é o terceiro ponto. Tá? Uma coisa que você pode não concordar comigo, mas não sou eu que estou dizendo isso. Já vi vários coaches de produtividade falando. Vista-se para trabalhar. Não fica trabalhando com seu pijama, que isso não vai render. Tá? Não sente na frente do computador para redigir uma petição, achando que você vai produzir do mesmo jeito se você tiver de pijama. Não vai. Mesmo que você... primeiro que pega mal para quem vive com você te vê o dia inteiro de pijama. É deprimente, tá? Mas não só por isso. Seu corpo, seu cérebro vai entender que você está relaxado. Tá? Não vai entender que você está na hora de trabalhar. Então, não usa a mesma roupa de descansar, de estar em casa, de estar relaxado. Não usa essa mesma roupa para trabalhar. Eu sei que você está em casa. Eu sei que o ministro Marco Aurélio estava... de camisa polo, pode usar camisa polo para trabalhar, mas ele não estava de toga, e né, isso virou uma notícia. Mas lógico, ninguém fica em casa à toa assim para descansar de camisa polo também, a maioria das pessoas pelo menos não. Então assim, mas não precisa ser terno, né? Não precisa ser gravata é desconfortável, na verdade. Mas usa uma calça, usa uma roupa, né, uma roupa séria para você informar para você mesmo, para o seu cérebro, para o seu corpo que você está trabalhando naquele horário. Muito mais difícil de você sentir vontade de sentar no sofá, vou ver só um episódiozinho de uma série. Não faz isso não, tá? Então você de calça, né, para os homens, enfim, de calça, de camisa, uma camisa mais séria, você não vai se sentir tentado, pelo menos essa tentação vai ser bem menor, né, de você ter vontade de sentar no sofá para ver uma série, por exemplo, ou de tirar um cochilinho, um breve cochilo, né, depois do almoço, por exemplo. Não vai acontecer isso. Isso eu experimentei e é a pura realidade, tá? Outra coisa que você pode fazer é afastar seu celular. Eu sei que pra gente agora que está trabalhando em home office, às vezes o celular é uma ferramenta de trabalho, mas nem sempre é essencial você estar ali do lado dele. Celular tem WhatsApp, celular tem várias distrações, tá? Então, se você precisa, sobretudo um processo mais denso, mais complexo, se você puder ou desligar o celular ou colocar ele em um cômodo diferente, pode ter certeza que você vai trabalhar muito mais. Isso é automático. Isso é automático. Inclusive você vai ficar tentado algumas vezes a levantar e pegar. Mas é mais difícil você levantar e pegar seu celular em outro quarto do que você esticar a mão e pegar ele que está aqui do seu lado na mesa, sabe? Quantas vezes você
estica a mão, pega o celular e só olha para nada, só porque você é um vício que a gente tem, né? O celular hoje é um vício. Então você deixa o seu celular a um braço de distância, você vai abrir seu celular 20 vezes em poucos minutos, só para nada, só por curiosidade, só por hábito, só para ver quais são as notificações que tem ali, tá? Então, uma coisa que é instantânea para você aumentar a sua produtividade é deixar seu celular em outro cômodo. Pode parecer difícil para muitas pessoas, viu? É um desafio a mais isso aí. Mas rapidamente você se acostuma e você vai ver o quanto vai ser proveitoso para você. Outra coisa, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Sim. Uma coisa importante também é você ter um lugar certo para trabalhar. Um local certo. Assim, boa parte dos advogados gosta de ter uma biblioteca em casa e tal. De repente você tem um escritório já, um lugar já reservado para trabalhar. Mas se você não tem, tenha. Né? Arranja um cantinho em sua casa que você possa chamar esse canto de local de trabalho, mas não é no seu quarto. Que não seja o seu quarto. Porque o seu quarto seu cérebro, quando você entra no seu quarto, ele já sabe que você está indo ali para dormir. Tá? Então, não. Qualquer lugar menos o quarto. Que seja a varanda de sua casa, a sala, né? Mas no quarto, se for o seu quarto de dormir, não. Você vai sentir sono, o seu cérebro vai ficar sonolento. Se sua noite não foi tão bacana, tão boa, tão restauradora, né? Se a sua noite anterior não foi assim, você vai ver sua cama ali, você vai querer tirar um cochilo. Então, não faz isso. Eu já caí nessa tentação também de trabalhar no quarto e não funciona. Quando eu morava num apartamento de quarto e sala, meu computador ficava na sala, tá? Na sala, do lado da TV, enfim, mas eu conseguia, era mais fácil driblar a TV ali do meu lado do que a cama do meu lado. Né? Hoje eu tenho um escritório, lógico, né? Não tem como ter, mas antes eu trabalhava assim e funcionava, tá? Dava muito certo. Outra coisa que aí agora a gente já vai... É super específico de quem é do meio jurídico, estude tudo que você tiver para estudar antes, tá? Você pegou o processo e tal, estuda antes. Na verdade, eu prego que você não esteja estudando apenas diante do desafio, apenas diante quando você pegou um processo de um tema que você não sabe, aí você vai estudar. O ideal é que você já saiba, já tenha uma ideia de todos os temas. Né? A gente que trabalha em juizado é 90% consumidor, né? Nos juizados especiais cíveis, né? 90% consumidor e o resto ali uma questão de vizinhança, de trânsito, enfim. Então, termina que se você já estudou previamente a matéria, antes mesmo de você pegar o processo, tá? Por que eu prego isso? Porque quanto mais você estuda, mais repertório você tem, mais fácil fica para você desenvolver suas teses, mais fácil fica para você estabelecer um raciocínio claro, para você conseguir dar o seu recado de modo objetivo para o juiz. Né? No workshop que a gente teve agora, eu estava falando, né? Você tem o seu raciocínio, você estrutura basicamente dessa forma, porque você vai ajudar o juiz a estabelecer uma linha de raciocínio na mesma ordem em que ele tem que apreciar as questões que se apresentam no processo. Isso é uma coisa. Mas outra coisa que você tem que saber é conseguir ser claro e objetivo. Né? Tem aquela frase que eu falei que atribuem a Einstein, tá? Eu não sei se essa frase de fato é dele. Mas a questão é, se você não consegue explicar uma coisa de modo simples, é porque você não entendeu bem a coisa, tá? Tudo que você entende muito bem, por mais complexo que seja, você consegue explicar com palavras simples, de um modo objetivo, sem grande
exercício, sem grande elasticidade argumentativa e mental. Você consegue fazer uma coisa reta, direta, de modo que todo mundo vai compreender. Quanto mais simples a linguagem que você usa, o raciocínio que você usa, mais fácil essa mensagem chega lá do outro lado. Se você está usando, né, um exercício argumentativo muito grande, se você está precisando usar frases longas e complexas uma atrás da outra, o recado que eu tenho para você pode não ser muito bom, mas provavelmente nem você sabe exatamente o que você quer falar, né? E aí você não pode querer que outra pessoa entenda uma coisa que nem você mesmo está entendendo, né? Então, tipo assim, estuda antes. Agora, se mesmo assim você pegou o processo e, poxa, não entendi aqui, isso aqui ficou complicado, tô com dúvida, não sei como é que eu vou, resolver isso aqui. Aí qual é a coisa? Você vai estudar antes de sentar para fazer a sua petição, tá? Antes. Vai anotar os tópicos, vai anotar tudo que você precisa ver, e etc. Vai pegar seus livros, vai ler, vai estudar, tal, pronto. Depois você vai sentar para... E aí tá. E aí, agora, a pesquisa de jurisprudência, você tem duas opções. Aí você pode deixar para depois de redigir a peça, ou você pode também fazer essa pesquisa antes de sentar para redigir. Mas o que você não pode fazer é deixar para pesquisar a jurisprudência junto, no momento em que você está redigindo sua petição. Por quê? Onde é que você vai pesquisar a sua jurisprudência? Me diz aí, onde é que você pesquisa? Você vai pesquisar na internet, né? E eu arrisco dizer que se você tocar sua mão no seu mouse para abrir o seu navegador, você vai abrir um Globo.com, né? Você vai abrir um site de esporte, você vai abrir uma rede social e você também vai abrir o seu portal de pesquisa de jurisprudência. Tá? Isso é óbvio. Tá? É impossível você abrir, a não ser que você seja uma pessoa com a disciplina acima da média. Mas a média das pessoas vai abrir o seu navegador e vai, além do site de pesquisa de jurisprudência, vai olhar tudo que tem ali. As notícias, uma rede social, um e-mail. E aí pronto, quando você percebe, você já está há 40 minutos imerso, mergulhado no seu e-mail, na sua rede social, num site de notícias, rolando a tela, sem perceber que já está ali há 40 minutos. Tá? Então, não pesquisa jurisprudência enquanto você redige a sua peça. Eu não aconselho isso. Tá? Você vai, muito provavelmente, cair na tentação de olhar outras coisas que não a sua jurisprudência. Isso, enfim, para mim isso é muito claro. Agora, assim, tudo isso que eu falei até agora, mesmo que você não tenha feito, eu acho que falando você acredita. Se eu falar, né, tudo isso que eu falei para você, eu acho que você vai acreditar, porque são coisas muito óbvias e muito claras, enfim. Mas o que eu vou falar aqui, talvez agora para você não seja tão claro, talvez não seja tão óbvio, mas se você quiser me dar um voto de confiança, eu quero que você volte aqui depois e me diga se eu estava certo ou errado. Comece a meditar. Não tem nada a ver com religião, enfim, não tem nada a ver, né? Mas a meditação aumenta o seu foco. Isso foi uma coisa que para mim tem um ano mais ou menos que eu medito com certa regularidade, tá? Tem dias que não dá, sobretudo agora que, enfim, né, a gente não está tendo ajuda em casa, só estou eu, minha esposa e minha filha em casa, na maioria das vezes, tá? Eventualmente meus pais vêm, mas nesse momento, meditar tem assim, tem sido assim fantástico. Isso aumentou meu poder de foco, de concentração, de equilíbrio. Às vezes você está preocupado com outra coisa que está acontecendo, né? Tem diversos aplicativos que existem para te ajudar, para auxiliar numa meditação guiada, tá? E
E, assim, não tenha preconceito, não tem nada a ver com religião ou qualquer coisa do tipo. É ciência, tá? Você tem diversas pessoas diversos estudos de que a meditação aumenta a sua concentração. Ponto. E se você está com dificuldade de concentração, experimenta. Simplesmente assim, só isso, só experimenta. Tá? E aí depois volta aqui e me fala qual aplicativo que eu uso para meditar. Eu uso o Headspace. Headspace, vou digitar aqui, ó. É guiado. Tem para iPhone, tem para Android. Ele é pago, mas eu acho que nesse momento ele tem vários módulos gratuitos lá, que já satisfazem bastante, tá? Mas tem muitos outros. Se esse aí, por acaso, você não se adaptar, usa outro. Mas experimenta e aí depois você volta aqui, tá, Lai? Para me dizer se de fato ajudou ou não. Mas assim, lógico que não é do dia para a noite. Você precisa de uma regularidade, 1 mês, 2 meses, você vai começar a sentir a influência da meditação na sua concentração. Mas eu experimentei, eu sou a prova viva de que funciona muito, sobretudo quando você está com 1000 coisas na cabeça, muitas preocupações e tal. Então, vai lá e me diz, tá? Outra coisa que eu deveria ter dito antes, mas vi aqui que eu pulei, além de você trabalhar com seu celular em outro cômodo, deixa seu celular em outro cômodo para trabalhar, quando você for dormir também você não leva ele, tá? Esquece isso de, mas eu vou carregar o celular do meu lado, é meu despertador. Não, deixa ele longe. Por quê? O celular do seu lado, no seu lado, na hora que você vai dormir, ele é a última coisa que você faz antes de dormir, a primeira coisa que você faz quando acorda, e você reforça o condicionamento de ficar tocando no seu celular a todo momento, tá? Eu também fiz esse exercício, também foi desafiador para mim, foi muito complicado, mas eu fiz. E hoje eu não cogito, para mim é inconcebível dormir com o meu celular na cabeceira, tá? E olha que eu trabalho com internet, eu trabalho com celular, trabalho com rede social, enfim, mas na hora que eu vou dormir, eu preciso me desligar, me desconectar e meu celular fica em outro ambiente também, tá? Isso é uma coisa que também ajuda você a controlar o seu impulso de pegar no celular a todo momento. Por quê? Se você consegue ficar, pelo menos esse período aí, umas 10, 12 horas, né, que é um período antes de dormir e um período depois de acordar, você já diminui o condicionamento de seu cérebro de esticar a mão e pegar o celular. Afinal, ele não está nem ali, tá? E é uma forma simples, tá? Você não... depois de uma semana, você já está acostumado com isso. Tá, agora uma técnica que é muito utilizada e é muito popular, não sei se vocês conhecem, que é a técnica do Pomodoro, que é justamente para aumentar a sua concentração, que é o quê? Você distribui 25 minutos de atividade, de trabalho, e 5 minutos de descanso, tá? Então, existem diversos aplicativos, diversos programas que você faz também, ou você pode fazer com um despertador normal, que é o recomendado, inclusive, para você não cair na tentação de ficar futucando o celular na hora. Mas tem um aplicativo para celular, que é o que eu uso, que simplesmente ele trava meu celular. Ele trava o celular por 25 minutos e aí acabou. Eu não tenho a chance de querer mexer, que não vai funcionar, tá? Essa é uma opção. Então, como é que funciona? Você ajusta seu despertador, aquele físico mesmo, enfim, analógico, para 25 minutos. E em 25 minutos você vai trabalhar sem pensar em mais nada, sem olhar mais nada, sem olhar celular, sem olhar globo.com, sem olhar notícias, sem olhar e-mail, sem nada, tá? E findos esses 25 minutos de trabalho, você tem 5 minutos de descanso que você pode usar para o que você quiser, tá? Inclusive rede social, que eu não recomendo, mas pode ser rede social, e-mail, notícias, ouvir uma música. Eu gosto de ouvir uma música, por exemplo, tá? Aí eu ajusto mais 5 minutos e tenho esse momento de relaxamento. Isso
Porque o cérebro da gente, ele realmente não é condicionado a ficar concentrado mais que 25 minutos. Você lembra de sua época da escola que as aulas tinham o quê? 50 minutos, mais ou menos isso aí, justamente para que é o tempo o tempo máximo que se acredita ser possível uma pessoa ficar concentrada. Tá? Não adianta você pensar que vai trabalhar 4 horas seguidas, direto, sendo hiperprodutivo. Não vai. Não é assim que funciona, tá? Não é. Você está se enganando, desculpe, eu já vou falar logo, está se enganando, não vai funcionar. Mas se você fizer 25 minutos de um trabalho concentrado, bem feito, ótimo. Se você conseguir ir aumentando mais tempo, ótimo, beleza, né? Também dá até uns 50 minutos, dizem que é possível, né? Aí já com a pausa de uns 10, né? Costuma funcionar também. Você vai sentir aí. E outra coisa se você trabalha em casa com outras pessoas, fone de ouvido, uma música instrumental, uma música clássica, enfim, eu acho que isso amplifica seu isolamento do resto da casa. Tá? Se você está todo mundo confinado hoje, então você tem mais pessoas em casa convivendo com você 24 horas por dia. Então, fone de ouvido, porta fechada, ar-condicionado ligado, se for o caso, e vai lá, tá? Bota Se você não quiser nem botar música nenhuma, se seu fone vedar bem seu ouvido, já ajuda bastante para você continuar concentrado na sua atividade, tá bom? Que mais que eu tenho feito e que me ajuda? Eu acho que basicamente essas questões, tudo isso que eu falei é o que realmente ajuda. Claro, né? Se você tem um local específico para trabalhar, mantenha ele o mais arrumado possível, né? Muita gente fala que a desorganização exterior ela alcança uma desorganização interior. Então, se você está trabalhando num lugar bagunçado, no que não está muito arrumado, sua mente também não trabalha de um modo muito reto, objetivo, claro e preciso, tá? Pessoal, né, é basicamente isso. Eu queria compartilhar com vocês a minha experiência, né, de como trabalhar, de como ser mais produtivo em casa. Se tem alguma dúvida, alguma questão, digita aí, manda aí para mim, tá? Era a minha forma de contribuir, porque eu vi que o pessoal no Telegram não tá tendo essa dificuldade e, poxa, eu achei que seria super pertinente compartilhar com vocês a minha experiência, que é uma coisa que eu vivo no dia a dia, né? Isso é a minha vida. Há 10 anos que eu trabalho primordialmente em casa, tá? Uma, 2 vezes por semana eu trabalho fora, mas trabalhava, né? Porque nesse momento ninguém tá saindo. Mas era mais assim. Inclusive, pessoal, quem quiser receber mais dicas jurídicas e, enfim, eu tenho um grupo do Telegram onde eu compartilho mais conteúdo de juizados para você se aprimorar, para você ter um desempenho realmente excepcional em juizados. Essa sempre é a minha proposta. E lá é muito menos burocrático do que subir um vídeo aqui no Instagram, por exemplo. Lá no Telegram eu gravo um áudio, é simples, eu aperto um botão, gravo um áudio, comento o conteúdo que já está aqui no Instagram, ou lá no YouTube, ou o conteúdo que eu passei no workshop, tá? E isso para mim é muito mais tranquilo de se fazer, né? É muito mais objetivo. Eu mando o áudio, ele chega para todo mundo. Aqui no Instagram nem sempre o que eu posto chega para você, a não ser que você abra o meu perfil e olhe, porque às vezes não passa no seu feed tudo que eu coloco, tá? Por exemplo, meus stories aqui eu vejo que não é todo mundo que vê, que tem acesso. Mas, enfim, e lá no Telegram é muito menos burocrático e muito mais eficiente na distribuição de conteúdo, que esse é o meu desafio hoje. O meu desafio é fazer